Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mericast. Hoje com o patrocínio da Aeroforte, que é uma consultoria da XP Investimentos. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo uma fisiatra, que é a doutora Patrícia Zamboni. Obrigada, Mary. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Eu estou muito contente que tu está aqui, porque eu queria muito, uma hora, contar para as pessoas o que é um médico fisiatra, porque as pessoas confundem muito o médico fisiatra com fisioterapeuta. Sim. Né? E então hoje eu queria, assim, realmente assim, explicar o que cada um faz sobre tantas coisas que envolvem a fisiatria, e é a especialidade da medicina tão linda, né? Porque ela trabalha com a parte neurológica, com a parte motora das pessoas. E então, assim, é uma grande oportunidade a gente conversar sobre isso. E também falar da Patrícia empreendedora, da Patrícia que, em plena pandemia, fez acontecer. Então, acho que vai ser super bom. Mas antes de começar, né, eu tenho que contar para as pessoas quem é a doutora Patrícia Zamboni. Então, assim, eu tenho um currículo escrito, porque o currículo dela não é pequeno. Tá, mas eu vou tentar não ler tudo, tá? A Patrícia, ela tem a faculdade pela Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, né? Fez residência médica em Medicina Física e Reabilitação na PUC, e na época tu fizesse um curso de princípios da pesquisa clínica pela Universidade de Harvard. Isso. Tem mestrado e doutorado em gerontologia biomédica, pela PUC também, é especialista em acupuntura e em medicina física e reabilitação, atua no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, daí com reabilitação infantil e cuidado com o idoso também, né? É preceptora da formação dos médicos, né, fisiatras lá pelo Clínicas, foi presidente da Associação Gaúcha de Medicina Física e Reabilitação, foi presidente também da Regional Sul, da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. Então, assim, e ainda foi professora da Unicinos. Tá? Agora tu te dedica também muito à própria clínica que tu tens, né? Sim. Então, vamos lá, como é que tu começou a chegar na medicina, assim? O que te aconteceu lá? Disse, bom, eu quero ser médica. Bom, assim, eu não lembro se teve um dia, quero ser médica neste dia. O que eu lembro, assim, né? Que eu sempre fui uma pessoa muito dedicada para os estudos, muito estudiosa, e todo mundo, para ser médico tem que ser estudioso, porque estuda o resto da vida, já naquela época já era assim. Então, eu tinha essa característica do estudo. Aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre, né? Era muito dedicada, era uma boa aluna mesmo, não tem por que mentir, era uma boa aluna. Com algumas facilidades de aprendizado em algumas áreas, outras nem tanto porque não era do meu interesse, né? Eu gostava de química, física, biologia, eram as minhas áreas de maior interesse. E aí a gente vai crescendo, né? E vai se interessando mais por essas matérias. Fui vendo, assim, a questão da biologia, eu gostava muito da parte humana. Associado a isso, eu tive uma infância, sempre uma criança que foi muito pouco ao médico, né? Eu não ia só nas revisões. Isso até, eu lembro, assim, de eu brigando com a minha mãe, que todo mundo adoecia e ia ao médico, eu também queria ir ao médico, eu não ia ao médico. Então, era um muito especial o momento quando eu ia ao médico. Mas eu tinha, né, tenho ainda um problema de visão, que desde pequena fez eu ia ao oftalmologista. Então, era o médico que eu mais visitava, era o oftalmo. E eu achava o máximo chegar naquele oftalmo, com aqueles aparelhos, e ele olhava, ele via, botava a casinha pra eu olhar, enfim. Eu ficava pensando, o que será que ele tá vendo aqui? Tem nesse o que olho, que tem assim, aqui? O que tem aqui de tão interessante? E ao mesmo tempo, né, as condutas que ele faziam que melhoravam a minha visão, eu operei com ele estrabismo, enfim. Então, ao mesmo tempo que eu não ia ao médico com frequência, porque eu não adoecia, eu ia só fazer rotina de criança, eu tinha esse vínculo muito forte na oftalmologia. Então, eu admirava muito aquele médico, né? Eu lembro, assim, da minha mãe falando, porque ele fez uma formação na França. Então, assim, aquela coisa que me seduzia muito. Nossa, como ele era especial, assim, pra mim, né? E a gente vai crescendo com essas questões todas. Associado a isso, a minha mãe é professora e foi professora de ciências, minha professora de ciências na 7ª série. E minha mãe dava toda a parte do que eu gostava, que era do corpo humano. E eu vou te dizer assim, que eu nem me dedicava muito na 7ª série,
para a disciplina de ciências, porque eu pensava, vamos falar que ela vai bem porque a mãe dela é professora, né, dá aula para ela, mas assim, mesmo sem fazer muita força, eu tirava de 8 para cima com a minha mãe, assim, não estudando tanto quanto estudava para as outras disciplinas, então assim, também... Tu gostava, então? Eu gostava, eu gostava, né, eu gostava daquilo. Então eu acho assim, revisitando assim o passado, né, eu acho que é isso, eu acho que eu tive essa, de maneira muito inconsciente, essa influência das minhas idas ao oftalmologista, que perduraram e perduram até hoje, né? Eu fui acompanhada pelo mesmo médico, mais de 30 anos. E associado, talvez, essa questão, talvez, da minha mãe ser professora dessa disciplina que eu gostava, e que sempre foi uma pessoa, assim, muito antenada às questões de saúde, também muito estudiosa, muito dedicada no que ela fazia ali. Então, eu acho que, de maneira, quando eu entrei ali no ensino médio, eu acho que naturalmente eu conduzia a forma de que, olha, eu gosto disso, isso me atrai. Vou fazer um vestibular. Eu tenho, eu tinha um exemplo assim próximo. Vou ser médica. Eu não lembro se foi um dia, entendeu? Não teve uma situação marcante. Foi te encaminhando, né? As coisas foram acontecendo, né? E eu fiz o vestibular, não passei de primeira, mas depois eu passei, né? Como todo mundo aí, na maioria. Enfim, passei na federal, passei no lugar que eu escolhi passar. E foi isso. Então, a medicina aconteceu assim. Não tem um dado marcante. Foi natural. Né? Foi natural. Fluiu. E como é que tu chegou na fisiatria? Porque daí tu me contando uma história assim, eu primeiro penso assim, ela podia ter sido oftalmo, né? Isso, e poderia... né? Já que... Não, vamos chegar lá. Então, tá. E aí, fui pra medicina, né? Bom, gostava de muita coisa na medicina. Me dediquei já na faculdade, eu já tinha bolsa de iniciação científica, então por muito tempo eu acompanhei alguns pesquisadores, né, frequentava locais de pesquisa, ajudei tese de doutorado, super enfim. Né, eu já tinha essa questão toda, assim, mas eu passava nas disciplinas, assim, tipo, eu gostei disso, mas eu também gostei disso. Não, nada, assim, chegava a, digamos assim, a brilhar muito o meu olho. Eu gostava meio que igualmente de tudo, assim, sabe? Eu gostava da medicina. Aí a coisa foi se encaminhando pro final do curso e tal, e eu tinha uma coisa tipo, eu acho que eu quero atender criança, mas eu não quero ser pediatra. Bom, aí eu passei na otorrino, gostei. Tipo, olha, gostei aqui, ó, tem um monte de criança pra eu atender. Uhum. Eu gostava do ambiente lá da otorrino na Santa Casa. Fui super bem recebida no estágio, né, obrigatório que a gente fazia como aluno, e depois no estágio opcional, fui super bem recebida, fiz estágio fora ali da Santa Casa, em outro hospital, fui super bem recebida pela equipe, fui para congresso com eles e tal. Eu vou fazer otorrino. Mas eu fui fazer otorrino pensando, eu vou fazer otorrino, mas eu não gosto tanto de cirurgia, né? Eu gosto mais da clínica. E a otorrino vai ter... Isso, será que não é muito investimento para eu ser só metade, né, do que a especialidade te oferece? Será que eu vou conseguir, né? Depois eu vou desenvolver habilidade, mas, né, enfim. Mas estava no final do curso e era isso, né? Aí eu fui, então, fazer prova de otorrino, não passei, fui trabalhar, mas nesse meio do caminho na faculdade, eu gostava de ortopedia, mas eu não gostava de cirurgia, eu não queria ser traumato. Tu não queria trabalhar com bloco cirúrgico. Não. Eu gostava da neurologia, mas eu não queria ser neurologista. Eu gostava do paciente da neurologia, mas eu não gostava, não me sentia neurologista, né? Aquelas investigações enormes, eu não me via muito naquele ambiente, apesar de ser uma coisa super clínica. E eu queria atender criança, enfim, e não queria ser pediatra, né? Em algum momento até ventilei fazer neonatologia, né? Pediatria, enfim. Aí as coisas foram acontecendo, a faculdade se encerrou, eu fiz prova para otorrino, não passei. Em algum momento, alguém lá no meio da faculdade disse, já que tu gosta de ortopedia, mas tu não quer fazer cirurgia, por que tu não faz fisiatria? Mas não tem fisiatria na Santa Casa? O que é fisiatria, será? Alguém meio que me deu uma explicação por cima. Então agora tu vai começar a me contar depois o que é fisiatria. Depois a gente vai lá. E aquilo caiu aqui no meu esquecimento, né? E aí comecei a trabalhar e comecei a ver que, tipo, eu não deveria investir no otorrino, porque eu também já não era bem aquilo, e até que um dia essas coisas da fisiatria voltaram na minha mente, eu fui ver o que era, e eu disse, eu vou fazer prova, e fiz prova. E passei. Bom, agora eu vou ter que E fui e pensei, se eu não gostar,
tenho o primeiro mês para pensar. Se eu achar que isso não é para mim, que não é bem exatamente daquilo que eu conheci, do que eu pesquisei, do que me disseram, eu vou fazer prova para outra coisa no outro ano, me formei jovem, não tinha muito... Não tem cobrança nenhuma. Não tinha cobrança. Aí eu fui lá no primeiro, né, me inscrevi, passei na PUC, me inscrevi, fui lá no primeiro dia, tudo bonitinho, conheci meu residente e tal. O primeiro dia eu achei meio estranho, assim, tipo, não é exatamente o que é aqui, porque eu também não tinha uma experiência prévia. Mas aí no segundo dia, eu fui fazer um procedimento, que depois a gente vai falar sobre ele, com um dos professores, e eu disse, é isso aqui que eu quero fazer. E lá fiquei. Então, o que é fisiatria, né? Que eu faço, então, o que é a fisiatria? A fisiatria é uma especialidade médica, portanto, né? Então, eu sou médica, fiz 6 anos de medicina, que faz uma formação de residência médica, como todas as outras especialidades, de 3 anos de residência. Então, para ser fisiatra, são 6 anos de medicina, mais 3 anos de residência médica, pelo menos, obrigatório, são 9 anos. E a gente cuida da reabilitação das pessoas do ponto de vista físico, né? Alguém que tem alguma incapacidade física, seja ela uma grande incapacidade, como uma sequela de AVC, ou uma incapacidade menor, como uma dor no cotovelo, uma dor lombar, né? Nós somos o médico que cuida, digamos assim, do movimento, do aparelho locomotor, da funcionalidade do indivíduo. Então, Mas aí é onde entra a confusão que as pessoas fazem com a fisioterapia. Então, a confusão que as pessoas fazem é que o fisioterapeuta, ele é o profissional de curso superior, que cursou fisioterapia, né? Então, ele fez a formação dele em fisioterapia, de 5 anos a formação, e ele vai executar técnicas que podem promover o alívio de alguma incapacidade que a pessoa tenha. Então, ele vai atender fisicamente essa pessoa, né? O médico tem uma abrangência maior, né? A gente vai fazer o diagnóstico, solicitação de imagens, prescrição de medicamentos, e pode ser que no final eu até indique fisioterapia, mas não é uma obrigatoriedade. Mas é um dos recursos que eu tenho. O fisiatra, o fisiatra e o fisioterapeuta é como se fosse o psiquiatra e o psicoterapeuta, o nutrólogo e o nutricionista, né? Em alguns momentos vão, inclusive, trabalhar juntos. Juntos, com certeza, né? Mas... eu acho que a confusão tá pela semelhança do nome, né? Fisiatra e fisioterapia. Porque é bem diferente, né? Porque é bem diferente. São formações distintas, com funções distintas, que se complementam em vários momentos. Em alguns momentos não é necessária a presença de um ou de outro para existir, mas eu acho que quando atuando junto, o paciente sai ganhando quando necessário, né? E o fisiatra, ele tá inserido, então, na reabilitação como um todo. Então, quando a gente vai trabalhar pacientes de grande incapacidade, geralmente tu vai fazer isso num centro de reabilitação. E nesse centro, a gente tem vários profissionais que são responsáveis pela reabilitação. A gente vai ter o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, né? A gente vai ter o fonoaudiólogo, tu vai ter o psicólogo, tu vai ter a presença do médico, aí tu pode ser o fisiatra, o ortopedista, o neurologista, todo mundo atuando em conjunto, enfim, né? Então, o fisiatra, ele também tem um papel de coordenação dessa equipe. Toda essa equipe. Né, do ponto de vista da patologia daquele paciente, de orientar, olha, essa doença funciona dessa forma, portanto, às vezes a gente precisa dar um norte em sentidos de objetivos para os terapeutas trabalharem até onde ir, até onde não ir, tratar complicações que podem ir aparecendo no longo dessa caminhada de reabilitação do paciente grande incapacitado, né, quando a gente fala em outras doenças maiores. Qual é o exemplo, assim, se tu pudesse me dar um exemplo de tipo de paciente de doença, para as pessoas poderem entender, dar um exemplo assim, dentro do hospital de clínicas, na parte pediátrica, nas crianças, o que a gente tem de um tipo de patologia, um tipo de perfil de paciente? Criança com paralisia cerebral. Se você te dar um exemplo maior, né, eu acho que é o grosso do meu ambulatório é criança com paralisia cerebral, depois a gente vai ter crianças com distrofias musculares, a gente vai ter criança só com atraso do desenvolvimento ainda sem diagnóstico, às vezes por uma prematuridade, às vezes por alguma síndrome em investigação, né? Então, a gente vai ter, às vezes, crianças só com alteração músculo-esquelética, que não tem nenhuma doença, mas pode ter uma dor no joelho, né? Pode ter uma alteração postural, coisas menores, digamos assim, em relação a esses outros exemplos que eu te citei. E o fisiatra, ele também investiga, né? Sim. Quando chega o paciente sem o diagnóstico preciso,
tu também vai procurar investigar através de exames para chegar num diagnóstico, pelo menos, mais preciso possível, porque tem muitas doenças que não são tão fáceis de diagnosticar. Tem várias que não são tão fáceis, né? Então, se chega um paciente sem nenhum tipo de investigação, uma criança, a gente, né, dá o start inicial daqueles exames, já começa a olhar, ver se encontra dentro do que é mais possível, e depois também encaminha para os outros profissionais nos auxiliarem, geneticista, neuropediatra, né, para todo mundo ir junto nessa caminhada em busca do diagnóstico mais adequado. E essa evolução, para muitas doenças, não tem a cura, né? Mas tem uma melhora da capacidade motora. Muitas doenças não têm cura, né? Mas assim, o que a gente consegue ganhar com esses pacientes, né? O que a gente consegue é melhorar a qualidade de vida, funcionalidade. Uma criança com paralisia cerebral sempre terá paralisia cerebral. Ela não deixará de ter aquela lesão no sistema nervoso central. Então, ela sempre vai ter aquela lesão ali. Mas o que a gente vai trabalhar com essa criança? A gente vai evitar que tenha encurtamentos de tendão, que ela tenha deformidade, que ela tenha dor, né? Que ela tenha outras consequências em função daquela lesão do sistema nervoso central, que leva a uma alteração do sistema locomotor. Sim, é uma consequência. É uma consequência. Uhum. Que dá para ser evitada. Que dá para ser evitada. E aí a gente faz a orientação em algum momento de algum recurso terapêutico que ela precise, prescrição de medicamentos, equipamentos, até às vezes auxiliar, né, quanto ao melhor momento terapêutico para determinada situação, se vai ser fisioterapia fora da água, se é fisioterapia na água, esse paciente precisa passar pela terapia ocupacional, até para poder também ajudar essa família a nortear, buscar, às vezes, outros recursos, além do papel do médico, né? E isso que eu também queria te perguntar. O quanto o papel da família é importante nisso, né? É muito importante, assim. A família é muito crucial, assim. Às vezes a gente pega pacientes que não são tão comprometidos do ponto de vista de lesão, né? Seriam pacientes mais leves, mas numa situação familiar muito desorganizada, esse paciente evolui muito mal, porque não vai ter adesão ao tratamento medicamentoso, não tem adesão ao uso de órteses, não vai ter adesão às terapias de reabilitação, vai faltar na físio. Então, essa criança é uma criança que invariavelmente não vai evoluir bem. Tinha um potencial motor bom, mas se não tem o suporte familiar, se não tem uma família consciente, não evolui. E o contrário é verdadeiro. Às vezes a gente tem crianças com um prognóstico muito ruim do ponto de vista de funcionalidade, mas que estão em famílias ótimas, dedicadas. Então, assim, a gente vê que aquela criança não complica tanto quanto a gente sabe do potencial da lesão, né? Então, a gente também tem o outro lado. E dentro desse mundo, é uma coisa que eu me lembro, assim, de a gente conversar, tem a própria toxina botulínica, que é um medicamento que a gente conhece praticamente só para a parte estética. Sim. Mas é bem usado para tratar doenças, né? Sim. Então, explica isso, porque é uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas não sabe, que a toxina botulínica, que uma das marcas é o Botox, para as pessoas entenderem aonde ela entra nisso tudo. Então, a toxina botulínica, assim, contextualizando, né? Os primeiros usos dela foram lá na oftalmologia, né? Para tratar estrabismo, um oftalmologista lá em 1900 e alguma coisa, 60 e pouco, 70, enfim, conseguiu fazer esse uso. Então, a partir dali começou a se usar no estrabismo e por conta daquelas características de relaxamento muscular, foi para a área da terapêutica, foi aprovado aqui no Brasil pela Anvisa em 1992. No final dos anos 90, ali, 97, 98, tiveram alguns treinamentos de alguns fisiatras e neurologistas na época e tal, no país. E ela entrou, digamos, para o mundo da terapêutica nos anos 2000, mas o boom da toxina botulínica, né, não querendo fazer propaganda, mas do Botox, para as pessoas entenderem, veio quando também foi usado na estética para tratamento das rugas, né, basicamente. Uhum. Então, assim, a estética tem um apelo muito forte, muito mais do que a área terapêutica. Então, todo mundo conhece por isso, mas é exatamente o mesmo Botox que a gente usa nas rugas, é o que a gente usa para tratar os músculos. E o que a gente trata nesses músculos, né? A gente vai tratar a rigidez do músculo quando ela é decorrente de uma lesão do sistema nervoso central.
né? Porque isso vai levar a uma disfunção do controle motor do músculo. Então, a gente vai ter o que a gente chama de espasticidade, que é quando esse músculo fica mais rígido, assume posturas anormais, e isso vai atrapalhar a função, né? E a gente vai ter, às vezes, até alguns padrões que são clássicos no paciente que teve um AVC. É muito comum a gente ver o paciente caminhando com o braço dobrado, a mão, aquilo ali é uma pulso, ação. né? Dobrado. Isso, né? Para as pessoas entenderem um pouco melhor como é que é. Na criança, na paralisia cerebral, né? O padrão mais conhecido, assim, de espasticidade é aquela criança que caminha na pontinha do pé, né? Por uma hipertonia ali dos flexores plantares. E a toxina ajuda? Ajuda. Facilita para alongar, facilita para botar a órtese. A gente consegue levar essas crianças por mais tempo, sem precisar de intervenção cirúrgica precoce, né? Porque o que acontece? A criança está... A lesão não muda, mas a criança está em desenvolvimento e está crescendo. Sim. Então, quando ela entra, às vezes, em estirões de crescimento, os encurtamentos vêm de uma forma mais rápida. Mas partindo, assim, de um contexto ideal, se essa criança estiver fazendo as terapias, estiver usando a órtese, a família, né, usando, às vezes, medicamentos orais que ajudam, enfim, estiver fazendo tudo certinho, a gente consegue levar essa criança por muito tempo, sem ter deformidades e encurtamentos, e ela consegue ou não ir à cirurgia, né, ou ir mais tardiamente, o que é melhor. Que é melhor, porque daí já está perto e vai precisar de menos intervenções, né? Quanto mais cedo o ortopedista pediátrico precisa intervir, ela vai precisar certamente de novas intervenções no futuro e os resultados também não vão sendo tão bons, né? Então, se a gente não consegue tirar o paciente da cirurgia, mas a gente consegue com que ele vá mais tardiamente, melhorando o resultado cirúrgico, e a gente consegue também dar qualidade de vida por mais tempo também para essa criança, né? Sem dor, sem deformidade. Caminha tu o dia todo na ponta do pé para tu ver o gasto energético que é. Sim. Né? E vai acabar afetando outras partes. E vai afetando, com certeza, né? Vai alterando a postura, né? Altera o centro de gravidade, a pessoa não altera o equilíbrio, sobrecarrega outras articulações, enfim. Então, a gente vai ter toda uma... consequências disso. Então, o Botox, ele ajuda a tratar essa espasticidade das doenças neurológicas do sistema nervoso central. E os convênios, eles pagam a toxina? O SUS paga dentro do hospital de clínicas a terapia? Sim. Começando pelos convênios, então, né, Mary? Os convênios, eles cobrem o procedimento, eles dão o remédio e dão... a mão de obra do médico, então eles pagam tudo, e inclusive tem convênio que paga com sedação, para fazer com anestesia, tá? No contexto SUS, a gente tem o medicamento no SUS, que é dispensado pela farmácia de medicamentos especiais do estado. Então, o paciente vai passar pela avaliação de um médico habilitado, fisiatra, neurologista, enfim, para conseguir esse medicamento para depois fazer a aplicação. No caso do hospital de clínicas, é um pouco diferente lá, porque a gente tem a dispensação interna lá dentro, né? A gente tem digamos assim, como se fosse uma filial da farmácia do estado lá dentro. Então, quando o paciente vai consultar conosco, e a gente diz que esse paciente tem indicação, a gente pede a documentação, já abre internamente aquele processo e depois a gente consegue lá retirar o medicamento para fazer a aplicação. A aplicação, na maioria das vezes, é ambulatorial. De dois anos para cá, a gente conseguiu espaço para levar alguns pacientes infantis do SUS para o centro cirúrgico ambulatorial do Hospital de Clínicas, né? É só para dar uma sedaçãozinha. Que é para fazer uma sedação, né? Para aquela criança que são muitos pontos, uma criança muito agitada, né? Que daqui a pouco já não tem uma experiência prévia boa de procedimentos, ou quando a gente precisa fazer, às vezes, algum músculo que eu precise muita colaboração de paciente, com uma musculatura menor, mais profunda, enfim, alguma coisa muito específica. Deve ser desafiador, mas deve ser lindo de ver o resultado. É desafiador. Acho que essa é a melhor palavra, né? É uma satisfação quando a gente vê que tudo que a gente está fazendo dá certo, mas também tem muita frustração no meio do caminho, né? Mas então... Sim, mas alguém tem que fazer, Alguém né? tem que fazer, sabe? Alguém tem que fazer. Às vezes penso assim, por que essa médica resolveu fazer isso? Alguém tem que fazer. Porque... Eu acho que tem escolhas que a gente nem sabe explicar. Eu acho que assim, é comprar uma causa, é querer, sabe, usar a medicina para fazer o bem para um grupo de pacientes que a gente sabe até que não vai ficar bom, né? Não tem como, mas vai dar uma melhor
condição de vida para esse paciente. Qualidade de vida, pra essa né? pessoa, As pessoas né? estão vivendo mais. Porque pensa como é ilógico, né? Toda a medicina evoluiu. Eu tenho UTI melhor, né? Então eu tenho, olha, pegando o caso assim bem da criança, a gente tem condições de pré-natal melhor, a gente tem menos mortalidade infantil que a gente tinha muitos anos atrás, enfim, então, né, a gente tem UTI neonatal, a gente tem UTI pediátrica, então tem todo o investimento. Aí essa criança sai, e aí? E ela pode sair com sequela, pode sair sem sequela, bom, mas a gente vai ter uma porcentagem que vai sair com sequela. E aí sai com sequela e daí? Não faz nada? Não faz nada, seria muito ilógico, né? Exato. Então, assim, a gente tem que, no mínimo, ofertar qualidade de vida para essa criança. E para essa família. Óbvio, né? claro. É um combo, né? E assim, ó, dentro desses medicamentos, que a gente sabe que não são baratos. Ou a toxina botulínica já foi até mais cara, mas ok, né? Mas talvez as doses que eu imagino que vocês usem sejam bem maiores. Sim. Né? Tem medicamentos que são liberados, só que foram liberados agora há pouco tempo. Eu estava vendo, tem uma síndrome que se chama, acho que doença de Duchenne, que tem um medicamento que foi liberado agora há pouco pela Anvisa. Sim. Esse medicamento, o que ele faz? O que é essa doença? Essa doença tem um número significativo de pacientes. Então, né, a distrofia muscular de Duchenne, ela é considerada uma doença rara, né? No entanto, é a distrofia mais comum em meninos, que vai cometer meninos, porque é uma alteração genética, enfim, ligada ao X, que pode ser hereditária, né, a mãe passar para o filho, como pode ser uma mutação que aconteceu ali na hora da formação do embrião. E essa distrofia vai levar a uma fraqueza muscular de forma progressiva, que acaba levando a óbito, né, por volta ali dos 20, 30 anos de idade. É isso que a gente conhece da doença. Ela começa praticamente normal e vai piorando no crescimento? Vai tendo uma piora progressiva de perda de força, né? Então, assim, geralmente, os sintomas, os primeiros sintomas mais evidentes iniciam ali por volta dos 2, 3 anos de idade, quando a criança começa a se movimentar mais. Então, os pais, às vezes, observam que a criança cai muito, que reclama que está cansada, alguma dificuldade para subir escada, ou começa, às vezes, uma investigação porque caminha na ponta dos pés, e aí se faz o diagnóstico, né? E ela é progressiva, então a criança inicia caminhando de forma quase normal, vai piorando com o crescimento, aí vai tendo mais perdas da marcha, com dificuldade para obstáculos, para escada, velocidade, aí ela vai para a cadeira de rodas, ainda mantendo alguma função de membro superior, e até que, por último, ela vai perdendo mais a função de membro superior, vai ficando mais restrita, né? E aí a gente começa a ter complicações desse adoecimento, porque não enfraquece só a musculatura dos membros, a musculatura também do tronco vai também ficando mais fraca, então esse paciente também começa a ter uma dificuldade respiratória, e aí tem uma complicação e infelizmente... Então, e esse medicamento, ele entra em que momento e o quanto ele tem de benefício? Esse medicamento, então, é uma novidade, né? Foi recentemente aqui aprovado, incorporado pela Anvisa no Brasil. Ele, no momento, está sendo aprovado para aplicar nos meninos que caminham, então, ali até dos 4 aos 7 anos de idade, são os pacientes que têm a indicação de uso, né? E que ainda caminham. E que tem, obviamente, uma comprovação genética da doença, né? Não pode ter lá uma alteração genética específica, que não vem ao caso agora aqui, mas não pode ter uma deleção lá de um exon específico. E o objetivo é que a pessoa não piore, o que já é muita coisa, né? O que atrase, né? Isso, ou que atrase, ou que piore muito lentamente. Então a expectativa é isso, que a doença estabilize, que tenha talvez até uma melhora. A gente ainda não tem como saber, a gente não tem tantos estudos assim mostrando, são só os estudos necessários para aprovação. E agora a gente vai começar então a ter essa possibilidade de tratamento, né? Não é cura, é uma terapia gênica, né? Para poder suprir a proteína que está alterada. Mas já é um avanço, e agora totalmente. Nós vamos poder ter um número de casos suficientes para fazer mais pesquisa. Isso. E a partir daí é que a coisa acontece, porque agora a evolução da medicina é essa, vão né? Acompanhando, existem outras drogas que já estão em aprovação, enfim, né? Para também ser usado em casos específicos, mas essa que foi aprovada agora,
eu acho que vai ser muito interessante, assim. Dentro da fisiatria, eu tô pegando, acho que, até o momento, 2 marcos importantes associados às terapias gênicas, né? O primeiro momento que eu peguei foi quando chegaram os medicamentos para atrofia muscular espinhal, também uma doença rara, né? Mas que também bastante devastadora. Ela tem 3 tipos, enfim. Então, né, a gente vai ter lá o tipo 1, que é extremamente grave, a criança praticamente já nascia sem movimentação alguma, o tipo 2 que vai se apresentando mais tardiamente, o tipo 3 mais tardiamente ainda. Então, acabava tendo um prognóstico um pouco melhor do tipo 3, mas que também não tinha tratamento. Então, ali em 2018, chegaram os tratamentos, começaram a chegar os primeiros tratamentos no Brasil, e é muito interessante a gente ver que os pacientes que já receberam esse medicamento, que eles estão se mantendo estável, ou até tem alguns pacientes ali que a gente viu que eles eram o tipo 1, o pior tipo, mas que eles estão ali bem, estão funcionando como se fosse um tipo 2 ou um tipo 3. Ah, mas deve né? ser Que já muito não, gratificante, claro. claro. Muito gratificante ver isso, assim, ver essa possibilidade terapêutica. Então, e agora a gente tá... E isso muda, inclusive, o raciocínio do fisiatra, né? Porque na residência, quando eu aprendi, eu atendi essas doenças... não tem tratamento, não tem muito o que fazer, daí chega e abre uma janela, né? é conforto, né, evitar alguma deformidade, em alguns momentos a gente não conseguia mais, era meio que acompanhar e intervir em alguns momentos em prol da qualidade de vida. Um tratamento paliativo. E agora já parece uma outra possibilidade. Não é uma cura, mas é um tratamento que consegue retardar os sintomas ou estabilizar aquele paciente que já estava mais grave, né? Então, acho que isso faz muito toda a parecido diferença. com o que está acontecendo até com o próprio Alzheimer, né? Que agora começou a aparecer medicamentos que não vão curar. A doença vai evoluir, mas consegue fazer ela evoluir mais devagar, né? Isso, mais lentamente. Então eu tô pegando esses 2 momentos, né? Da distrofia muscular de Duchenne e já da atrofia muscular espinhal. Isso deve ser muito gratificante. É bem gratificante. E é bem desafiador, né? Muito. Porque é uma quebra de conceitos. Então, aqueles conceitos que eu trazia lá da residência para aquela doença que não se aplicam mais. E a gente não tem os novos conceitos ainda na literatura. Né? Então, assim, a gente vai acompanhando aquele paciente, a gente fica até agora, tá, mas e agora? Agora, será que era o momento de fazer... Agora, o momento certo é estar dentro de um hospital referência, né? Isso. Porque daí tu consegue até desenvolver pesquisa em cima disso. Consegue desenvolver pesquisa, consegue desenvolver qualidade de atendimento. Esses tempos eu fui fazer um procedimento na hemodinâmica, que era uma aplicação de toxina botulínica em glândula salivar de uma criança com paralisia cerebral que fazia muitas pneumonias de repetição. E aí tu pensa, tá dentro de um hospital, estávamos, né, SUS, num espaço totalmente novo, tinha anestesista, tinha o radiologista intervencionista, tinha eu, fisiatra, e tinha toda a equipe de enfermagem, né? Vou te dizer que no convênio eu não consigo levar o radiologista intervencionista. Completo, né? Então, assim, tá num hospital de referência, eu acho que faz toda a diferença. Faz toda a diferença de acesso, né? Eu tenho acesso a uma vez a cada 2 meses, eu vou para o centro cirúrgico ambulatorial para tratar lá X crianças numa manhã com sedação para fazer a toxina botulínica naquelas crianças com paralisia cerebral. E eu tenho ao meu acesso um aparelho de ultrassom. Eu digo, eu quero um ultrassom aqui para fazer guiado o meu procedimento. Tá lá. Né? Eu até comprei um aparelho de ultrassom há muitos anos atrás, porque, né, quando começou essa história aí do ultrassom chegando mais na fisiatria, enfim, um colega fisiatra mais velho, que foi meu professor na residência, me incentivou, eu comprei. Eu recém tinha entrado no hospital de clínicas naquela época, achei importante fazer um curso em São Paulo e tal, pra ter noção. Mas eu digo assim, poxa, nem precisava, né? Agora que eu tô dentro do hospital de clínicas... Tem os mais modernos. Eu tenho, né? Eu tenho pra quando eu vou fazendo meu paciente do SUS, eu tenho pro meu paciente do convênio. Estando lá no ambiente do bloco, eu tenho. No ambulatório eu ainda não tenho, então no ambulatório eu levo o meu, né, o meu da minha clínica, fica comigo lá no meu armário, para eu poder ensinar o residente, para eu poder mostrar para ele, para eu poder fazer também uma aplicação mais assertiva quando eu acho importante, mesmo para o paciente sem sedação. Então... É um universo, assim, a fisiatria, e por isso era tão importante, porque eu queria muito que tu viesse aqui, porque ela é uma área da medicina extremamente fascinante, justamente porque a gente está no momento
quebra de paradigma o tempo todo. Então, tem coisas que estão muito rápidas, e nessa parte também eu vejo que tá super rápido, né? Sim. E desconhecida. Não, e é bem isso, né? Muita quebra de paradigma. Eu acho que é sobre isso, assim. Tem umas coisas que eu escutei há muitos anos atrás. Eu cheguei a escutar há uns muitos anos atrás, inclusive, que músculo não doía. Oi, do médico. Não, músculo não dói. Bom, então nunca teve uma contratura muscular, né? Sim, né? O que é isso? Bom, então tá, nunca fiz uma distensão muscular. Então, assim, essas coisas estão mudando. Eu acho que vão surgindo novas tecnologias que vão nos propiciando, mas também é todo um universo aí que está se desenvolvendo e a fisiatria está junto nisso. Eu acho que até o conhecimento também mudou. De quando eu era residente para agora, eu noto também que eu não preciso mais ficar me explicando o que eu faço, né? Eles já estão mais ligados. Sim. E os pacientes buscam, eles né? No consultório é muito comum. Ah, doutora, eu tava com essa situação, eu fui procurar no Google e vi que eu tinha que ir no fisiatra. Aí eu vim. Que ótimo. Né? Eu acho ótimo, não precisou passar por um médico, por um colega médico, dizer, olha, você, né, tem que ir lá pro fisiatra. Os próprios pacientes estão chegando de uma forma mais direta. Eu noto que eu tenho que explicar muito menos o que eu faço hoje do que eu explicava há anos atrás. Nesse caso, o Google ajuda muito, né? Nesse caso, o Google ajuda muito. Não ajuda em tudo, mas isso aí ele ajuda. Ajuda nisso. Ele não ajuda em tudo, né? Mas nisso daí ele joga a nosso favor. E hoje a informação tá muito fácil a informação, né? Então acho que isso também facilitou. Antes a internet não era tão acessível, tinha o custo, não era todo mundo que tinha acesso a ter internet, a gente não tinha Wi-Fi free por aí, então era só um nicho que tinha acesso à internet, que tinha computador, que tinha celular, e que tinha, né, que tinha esse potencial. E agora tá muito mais difundida a informação. Mais difundida, às vezes o paciente chega mais com a notícia quente do que a gente, assim. Tem que se puxar, né, pra acompanhar. Porque eles têm grupo de WhatsApp, doenças raras, são super organizados, grupos de doenças raras, trocam experiências dos pais, chegam com algum equipamento, o fulaninho tá usando essa órtese, doutora, unidos, o que tu acha? Né? São muito unidos, né? Que eu digo assim, a doença rara não é tão rara assim, né? A gente que trabalha no hospital referência chega muito. Chega muito. Então... E me diz uma coisa, a gente tava falando ali, tu falou do equipamento de ultrassom que tu tinha na clínica, daí me lembrei o seguinte, né? Nós temos que conversar agora sobre empreendedorismo. Sim. Porque a doutora Patrícia, ela é uma médica, que eu poderia dizer assim, muito voltada para a ciência, né? Cientista, assim, de ir atrás, de pesquisar, mas ela também tem uma veia empreendedora que não é comum em todos os médicos. Não é comum. E daí eu queria que tu contasse, porque ela tem uma clínica chamada Clínica Muscular, que tem outros colegas que trabalham nessa clínica, uma clínica multidisciplinar, muito voltada para essa parte de tratamento de mobilidade. Mas conta como é que tu chegou nessa clínica, porque foi assim, inclusive, que a gente se conheceu, né? Isso. Foi inusitado. Então, assim, né, Mary? Voltando ali pra gente poder contextualizar bem. Eu sou uma pessoa bem organizada para aquilo que eu acho que precisa, tá? Eu gosto de planejamento. Se tu me chamar assim, vamos pra Gramado sábado, eu vou, não preciso de me planejar. Tá? Mas coisas maiores, eu gosto de me planejar, eu gosto de estudar bem, eu não gosto de deixar pontas, eu não quero ser surpreendida. Então, fui, né, fiz medicina, né, todo mundo sabe que médico tem consultório, bom, eu também vou ter consultório igual a todos os médicos, daí fui fazer fisiatria, aí foram aparecendo oportunidades pra, na época, fazer parte do corpo clínico lá de onde eu fiz residência, no Hospital São Lucas, tive a oportunidade de começar o mestrado, trabalhando, enfim, fui indo, mas tipo assim, né, na época lá o meu professor sempre dizia, médico tem que ter consultório, porque é lá que a coisa vai acontecer como tu acha que tem que ser. Nos outros lugares a gente obedece, mas no consultório da gente que a coisa acontece, no consultório da gente que o paciente fideliza, é ali que tu vai crescer. Então eu sempre tive esse mantra na minha cabeça, e daí eu pensava, tá, mas eu quero ir para esse consultório, eu não quero ir crua, né? Tipo assim, eu queria ir para esse consultório com bala na agulha, né? Eu queria ir pro consultório com bala na agulha ali, que eu digo no sentido de chegar assim mais robusta do ponto de vista técnico pro consultório. Então, na época fazia sentido para mim fazer mestrado, doutorado, tive várias experiências em instituições vinculadas à reabilitação, atendia em algumas outras clínicas de outras pessoas, né? Então, assim, fui digamos assim, me ambientando naquele ambiente.
muito importante para desenvolver prática. Isso, então fui me ambientando aquele ambiente do paciente do SUS, do convênio, do particular, que é diferente, né, às vezes, das opções terapêuticas que a gente tem para o paciente que não tem oportunidade de pagar. Então, fui me ambientando naquilo ali, fui observando também o funcionamento dos lugares, tipo, isso aqui não serve para mim quando eu tiver alguma coisa. Isso aqui eu acho que é legal. Então, assim, também fui juntando a minha caixinha de ideias e um dia eu fui para São Paulo para fazer conheci uma clínica lá de uma neuropediatra que aplicava toxina, que atendia muita criança. Então, fui lá para trocar umas experiências, assim. Mas eu já fui de olho para ver como é que era a clínica dela. Daí, né, fui lá, observei bem o funcionamento da clínica, conversei com o administrador da clínica dela e tal. E quando eu voltei, é esse o formato que eu quero. É isso aqui que eu quero. E aí, né, cheguei num dia, no outro dia apareceu um spam na minha caixa de e-mails, falando sobre empreendimento de lançamento. Eles adivinham, né? Isso. Tá pensando cada vez mais. Do empreendimento, assim, que ia ser comercial, voltado para médicos e tal. Aí eu fui vou dar uma olhada nisso aqui. Falei com meu marido, a gente deu uma olhada, achamos interessante. Até porque eu achava que ainda não era o momento de eu ter uma clínica, né? Eu queria ir para essa clínica, assim, mais tranquila do ponto de vista financeiro também. Não queria me endividar para ter uma clínica, porque eu sabia que o retorno não ia ser imediato e tal. A gente deu uma olhada, eu tava no meio do doutorado, tava recém-iniciando o doutorado, tava com um monte de trabalho e tal. A gente viu, tal, a gente achou que valia a pena fazer aquele investimento, já pensando na clínica do futuro. Bom, né, então terminei o doutorado, né, as coisas foram acontecendo. Compraram. Né, isso, comprei, o empreendimento ficou pronto. Tudo que a gente planeja muitas vezes não dá certo, então o empreendimento ficou pronto. E aí teve uma outra oportunidade financeira em cima desse negócio, onde era para ser o consultório, que no primeiro momento a gente ficou com, né, meu Deus, como assim que vocês querem fazer isso? Depois a gente parou e sentou, não, vamos pensar com calma, é bom. Vale a pena. Vale a pena, vamos ficar por ali. E depois a gente revê a questão da clínica. E nisso aí já era 2019, por aí e tal. Nesse meio tempo, eu fui fazer curso também, terminei doutorado, fui fazer curso de acupuntura, pensando já na clínica também, para eu poder ter para oferecer para os pacientes, para qualificar também meu atendimento como fisiatra. E aí passou o tempo, veio a pandemia. Parou o mundo, né? Todo mundo dentro de casa todo preso. mundo dentro de casa preso. No hospital de clínicas, eu fui direcionada para atender Covid, né? Dos funcionários com suspeita. Então, não eram poucos. Não eram poucos. Trabalhava que nem bicho. Uma doença que a gente não conhecia, né? Então, não sabia nem se ia estar viva. Isso, não sabia se ia pegar, se não ia, assim, era uma loucura. Os outros lugares que eu trabalhava como fisiatra também entraram numa pausa, porque ninguém sabia o que ia acontecer, então ficou só serviço essencial. Uhum. Depois, devagarinho, foi voltando, mas os pacientes tinham medo também. Os pacientes já não iam, né, também. Eles não buscavam tanto. Sim, então, as pessoas ficaram tudo na stand-by, né? Stand-by. Os tratamentos que podiam esperar, todo mundo ficou... Isso, né? Buscava só quem realmente precisava muito. E aí, no meio daquela loucura ali da pandemia, né, meu marido em trabalho remoto em casa e tal... Um dia, assim, e a gente já vinha pensando sobre a clínica já no ano anterior, antes da pandemia. A gente estava caminhando pela rua, eu passei na frente do meu imobiliário. Ele não é médico. Ele não é médico. Ele não é médico. Ele não é médico, ele é engenheiro, né? E aí, nós caminhando pela rua, eu olhei para a imobiliária e falei assim para ele, será que agora não é o momento de botar a clínica? Ele me olhou assim, tu acha? Por quê? Eu disse, mas olha aqui, tá tudo fechado, tá tudo parado. Eu disse assim, eu acho que agora talvez a gente tenha uma oportunidade boa, financeira, né? De conseguir as coisas com um valor melhor do que se estivesse tudo funcionando normalmente. Daí, baseado em algumas coisas que a gente já vinha conversando, algumas notícias de economia que a gente meio que estava acompanhando e tal. Ele disse, vamos ver isso aí. Eu acho que sim, né? Por que não? Não sabe nem se a gente vai estar vivo mas vamos fazer. Por que não, né? Assim, né? Isso aí era junho, julho de 2020, tá? Então, assim, era bem pandemia mesmo. Sim.
Então tá, vamos lá, vamos ver qual é que é, né? E aí, ele começou a procurar coisas na internet, os imóveis, fazer contato com imobiliária, porque ele tinha mais disponibilidade para fazer isso do que eu, que estava lá atendendo presencial no hospital, né? Um paciente atrás do outro, um funcionário atrás do outro. E aí, a gente começou a visitar alguns locais, assim, muito enlouquecidos, né? De máscara, toda aquela coisa toda ali. E aí, no início, a gente meio desanimado, tipo, a gente não tá conseguindo um espaço que, né? Porque eu queria algumas características no espaço, eu queria algumas regiões de deslocamento, não fazia sentido pra mim ir lá pro Praia de Belas, por exemplo. Era longe. Era longe da minha logística, enfim, né? Tinha que caber na logística, assim, as coisas tinham que acontecer de forma mais natural. E a gente meio que deu uma desanimada, não achou nada. Eu disse, não, mas não pode, vamos continuar procurando, tem que ter e tal. E aí a gente conseguiu um negócio que era bom, um lugar que era fácil acesso. Que é no Mediplex. Que é no Mediplex Santana, perto do Hospital de Clínicas. Fácil de chegar em casa. Fácil de chegar em casa, fácil de me deslocar do hospital para lá. Que tem uma infra, né? Tem ali cafeteria, tem estacionamento. Tem muita coisa. O corredor é largo para passar maca, a porta é larga para entrar cadeira de rodas, né? Então, assim... E tudo isso é fundamental. É lugar para fisiatra, né? Pra ti, né? Claro, né? Eu que atendo muito, tem vários colegas fisiatras que não atendem paciente neurológico, que ficam mais na área da dor e do paciente pequeno incapacitado, que é o entorse de tornozelo, dor lombar, enfim. Então, talvez não precisem tanto de acessibilidade. Mas eu já tinha uma construção desse público, né? Então, assim, eu já tinha pessoas que me acompanhavam em outros locais. Então, isso para mim era fundamental dentro daquilo que eu estava fazendo no momento. E aí a gente viu, fomos atrás, a gente foi olhar arquiteto para fazer o projeto, achamos arquiteto da área da saúde, expliquei, né? Não, e a clínica é uma paixão. Porque eu acho assim, ó, que a muscular, quando tu entra, tudo que tu não tenha a sensação de que ali trata doenças tão incapacitantes, tão sofridas, né? Sim. Porque ela é leve, e ela tem detalhes que aconchegam, né? Sim. Ela tem um perfil de acolhimento, assim. Isso eu acho muito importante. Ela é pequenininha, né? Ela tem equipe com fisioterapeuta junto, ela tem o pessoal tu e mais uma colega com acupuntura, tem um geriatra. Então, tem um monte de coisa que complementa, assim, e a gente se sente bem acolhida ali dentro. Isso eu acho muito legal lá. Porque daí, né, porque o que eu acho importante, né, Mary? Apesar da gente ter todo esse vínculo com a medicina, esse meio que amor, essa coisa, assim, às vezes, inconsciente das nossas escolhas, eu sempre encarei esse negócio como um negócio, entendeu? Então, assim, busquei o ponto, né? Todo mundo vai montar um negócio pensando no ponto. Eu busquei o ponto com as necessidades que eu precisava, no local que eu achava adequado. E aí eu fui em busca de construir o espaço físico dentro das necessidades. Então, eu disse, né, para a arquiteta lá, olha, eu quero que se pareça com isso. Eu quero que a pessoa entre e se sinta assim. Aí eu já tinha o nome na cabeça, não tinha clínica, não tinha nada, mas o nome eu já tinha, que era muscular, e que era muscular com K. Aí eu fui fazer toda a parte de design ali, do meu logo, né, fiz com uma pessoa, então assim, apesar de ter sido assim, meio, parece a la louca, sempre teve uma construção por trás disso, uma construção, né, cada passo era pensado, então eu sempre pensei assim, consultório é negócio da saúde, mas é negócio, ele também vai pagar funcionário, ele tem que se pagar, ele tem que me pagar, porque ser médico também é caro, a gente investe muito em conhecimento, em curso, em equipamento, né, algumas coisas que não aparecem, e montar uma clínica, por mais simples que seja, é muito cara. Entendeu? Assim, porque não é qualquer piso, não pode ser qualquer cadeira, não pode ser qualquer iluminação, não pode ser qualquer nada. Então, é tudo muito específico, né? Daí, a gente estava na época da pandemia, tinha que pensar no sistema de ventilação, implantação de ventokit. Tudo muito complexo. Tudo muito complexo. Aí, não pode, daí tu tem os horários específicos de funcionamento, que não pode, né? Não pode ter obra no horário onde todo mundo tem. Então, assim, a equipe da noite já é mais cara. Então, assim, é um negócio, é caro. As pessoas pensam que quando entram num consultório que está pronto, assim, bom, aquilo aconteceu. Aquilo aconteceu. A demanda de tempo, de pensamento e de dinheiro
é incrível. É incrível. Sendo que ainda tem toda a manutenção, Sim, tem toda a manutenção. Tem isso né? mesmo. Tem toda uma manutenção. Então, as coisas não são fáceis e tem que ser planejado. E o que eu admiro em ti e profissionais como com o teu perfil é que justamente consegue separar o pensamento em medicina é medicina, negócio é negócio. É. E se faz Isso necessário. Porque se a gente não separar, eu vou falir. Eu vou falir com pessoa física e com pessoa jurídica. Uhum. Então, eu tento, acho que tô devendo muito ainda pro meu empreendedorismo, acho que tem muita coisa para ajustar, mas eu tento separar o que é a minha PJ do que é a minha pessoa física, né? Assim, separar até no sentido financeiro, para que a minha PJ não leve à falência a minha pessoa física, né? Porque eu tenho outras fontes de renda que vêm de outros lugares de trabalho. E que são tuas, independente do consultor. E que tem que ser minhas. Em alguns momentos, né, principalmente no início, a gente até tem que fazer aporte. Mas em algum momento, esse consultório ou essa clínica tem que se pagar e viver, né? Se isso não acontece, a gente tem que olhar criticamente e pensar, tá na hora de fechar, né? O primeiro prejuízo... Ou mudar coisas, né? Ou mudar Porque, coisas, claro, sim. sabe? Tu tem que rever as estratégias, né? O primeiro prejuízo é sempre o menor, né? Do que tu deixar acumular prejuízo. Então é isso. Então, a muscular, assim, apesar de ter sido um momento de pandemia, a gente foi atrás e viu que era um momento financeiro bom, porque a gente conseguiria algumas facilidades para conseguir o espaço, tava todo mundo parado, então tinha mão de obra ociosa, porque onde passou a pandemia, nem tinha passado a pandemia, né, mas onde virou ali 2020, 2021, o preço das coisas disparou já quem precisava. Sim, e aproveitou o momento certo. E além de disparar, faltavam muitas coisas no mercado, assim, eu lembro que acho que foi para encomendar as portas, assim, foi meio que um sacrifício, porque já meio que não tinha muito, os prazos de entrega meio longos, assim, então a coisa também começou a se complicar em 2021, né? Porque daí passou já aquele susto do que era a pandemia, começou a vir a vacina, enfim, então as coisas também começaram a se mudar. Então, acho que, nesse sentido, a gente pressentiu, assim, o momento certo e a gente se certificou, né? E sendo casada com um engenheiro é muito fácil, porque tá tudo na planilha. Né? Então, assim... E tu é bem certinha também, tu adora uma coisa bem concreta. Eu então gosto das coisas concretas, e ele me ajudou nesse sentido, botando na planilha, e a gente sempre dizia assim, não, a clínica, ela tem que ser de acordo com aquilo que ela também vai gerar de retorno, né? Então, assim, às vezes, algumas coisas muito luxuosas talvez não façam sentido na minha especialidade. Não precisa. Não precisa e não faz sentido, Não né? faz sentido. Porque é um negócio. E como ela tá hoje? Ela tá bem. Tá muito. Nós continuamos, né, lá. Ela cresceu em termos de quantidade de colegas, né? Quando eu comecei, era eu, uma fisioterapeuta e a secretária, que era uma querida, assim, que era aposentada e foi comigo nessa ideia. A físio, que era de um outro local onde atendia, que eu convidei ela pra ir, do tipo, tô abrindo, tu quer ir e tal? Ela, não, no meu contraturno eu vou. Foi super parceira, então, assim, essas pessoas me ajudaram muito no começo. E aí, também, logo depois que eu abri a clínica, também eu fiquei grávida. Então, também reduzi um pouco ali, né? Tive que reduzir um pouco o ritmo. E fui deixando a clínica acontecer. Com a corda um pouco mais solta, mas sempre segurando a corda. Então, agora nós somos em 9 profissionais ao todo, né? Então, agora tem 2 fisioterapeutas, somos em 3 fisiatras, mais uma outra colega que faz acupuntura, um endócrino e um geriatra que também atende lá, que é parceiro. Já tá uma equipe parceiros. Muito legal. Já tá uma equipe muito legal, cada um tem as suas características, mas eu acho que o ponto em comum entre os colegas médicos, assim, é o gosto ali pela ciência, né? Nós temos ali eu e mais 2 que tem doutorado, um outro que já tá no mestrado terminando, um que quer entrar. Então, assim, eu acho que é isso, né? É importante, porque, que nem eu digo, assim, é uma parceria que rola ali, mas tem que ser uma parceria que tenha a minha cara, né? Não, e que faça todo mundo crescer. Isso. Porque essa questão, assim, de todo mundo ter o mesmo propósito, a tendência é só amadurecer e crescer. Mas todo mundo tem que ter o primeiro propósito. É a ciência, né? Tu não vai conseguir, Patrícia, conviver com uma pessoa
que seja um profissional que não pense primeiro na ciência, porque o teu perfil é muito científico, né? Então a gente tem que estar perto de pessoas que fazem sentido pra gente, que a gente gosta de conviver. Porque daí a gente cresce, todo mundo. E eu acho que é isso. Então, assim, até agora, eu tenho alguma, né? Eu digo assim, Patrícia, médica, pessoa física, tenho umas ideias lá para implementar na clínica, mas a PJ tá dizendo que ainda não é para fazer isso, então eu quero dar uma organização em algumas coisas na PJ para ver se essas ideias que eu tô tendo agora se fazem sentido nesse momento. E é um caminhar, né? E é um caminhar, né? É um caminhar. Tenho muito para crescer do ponto de vista, assim, de gestão mesmo, de melhorar processos. Eu acho, é tão bom quanto cansativo, né? Então, assim, às vezes as pessoas acham que, é só ir lá, atender e tchau. Não é ir lá só atender. Tem muita tchau, coisa. não é lá só fazer post da janela, né? Então, é muita coisa por trás para que a coisa realmente aconteça, né? A gente tem vários entraves, né? O próprio sistema de saúde, nós trabalhamos muito com convênio, então algumas coisas se tornam bastante difíceis e a gente tem que achar estratégias para aquilo, para que seja viável do ponto de vista financeiro como negócio, mas que também, ao mesmo tempo, a gente não perca a nossa missão. E então, para o futuro, o que tu pensa da Patrícia Zamboni, fisiatra? Além dessa filha linda que tu tem que criar, porque ela tem uma filha que é uma paixão. Muito linda, né? É muito fofa. Sendo bem honesta, é muito linda. Mas, assim, o que eu penso, assim? É uma pergunta difícil, né? Eu acho que eu tô num momento, eu acho que eu quero me dedicar agora às questões da clínica, tá? A parte de gestão da clínica. Eu acho que esse é a minha prioridade. É trazer a cordinha para mais perto, botar a lupa e enxergar a clínica, tentar identificar potencial de crescimento nela. Eu acho que é esse o meu momento, assim. Eu acho que do ponto, né? Lógico, do ponto de vista técnico, a gente não para de estudar nunca. Mas esse é um desafio, porque não tem essa formação, tu vai ter que buscar essa informação. Isso, Então, é isso que eu já tô nesse namoro já faz tempo, pensando sobre isso, mas eu acho que agora... tá chegando a hora. Tá chegando a hora, né? Eu acho que é isso, assim. Eu acho que é por aí. Paty, eu tenho que te dizer assim, primeiro te agradecer muito por esse momento que a gente tá conversando aqui, e te dar os parabéns, porque eu te acho, assim, uma médica exemplar. Obrigada. Nesse sentido, assim, de estar envolvida com a causa do paciente, por trabalhar muito dentro da parte universitária, por puxar o pessoal jovem para que faça a mesma coisa. Então, a medicina está precisando muito de pessoas. E nós temos, graças a Deus, aqui no Rio Grande do Sul, muita gente boa. Sim. Muita gente boa. Em todas as né? áreas. Mas é uma missão de vocês. Sim. Pegar o pessoal jovem e trazer para a ciência. Sim. Né? Porque não é só de Instagram. Isso, que o médico vive. Embora seja fundamental, ele é só um documental do médico. Tem uma coisa muito mais importante por trás. Eu acho que é isso aí mesmo, né? A gente tá na época das mídias, então, assim, tá todo mundo muito impactado, né? Com todas as mídias, mas os mais novos, né? Ficam encantados com aquele médico que tem um monte de seguidores, que tá sempre postando, né? Que mostra seu estilo de vida, os seus atendimentos, assim, maravilhosos. Mas se não tiver conteúdo ali, o paciente vai 1, 2 vezes, na terceira o paciente sente que é furada e cai fora, né? E aí tu acaba que tu vai estar sempre nessa angústia pelo Instagram ou por qualquer outra mídia que surja, né? Tu não vai ter uma tranquilidade de saber, não tô no Instagram ou tô menos no Instagram, mas ali a minha agenda tá chegando, meus pacientes falam bem de mim, os colegas encaminham. E é isso que faz a vida acontecer. Mas eu acho importante também a gente marcar a presença digital, né? Porque... tem que existir. Não tem espaço. Assim, não pode deixar espaço em branco. Alguém vai ocupar. E aí eu pode sempre ser alguém digo adequado assim, ou a não. presença digital, ela é fundamental para tu seres achada, para saberem o que faz, né? E para dirigir o paciente. Agora, tem todo o lado da medicina, porque ninguém passou no vestibular para ser influencer, passaram no vestibular para ser médico. Então, vamos botar a medicina e usar a rede social como uma ferramenta de divulgação. Tá? Uma ferramenta de divulgação da tua capacidade técnica científica.
Aí, Perfeita a colocação. a coisa funciona assim. Eu acho que é por aí, né? Muito, muito bem colocado. Obrigada. Querida, então quero te agradecer mais uma vez. A gente está encerrando nesse momento esse episódio, que é o 31º episódio. Parabéns, Mary. Tá indo. E convidar vocês, então, para se inscreverem no canal e para seguirem o Instagram da doutora Patrícia Zamboni, da Muscular, que eu vou colocar aqui embaixo. E até a próxima.